noite a todos. Sintam-se todos muito bem-vindos a essa casa de Jesus, essa casa onde foi semeado o amor cristão. E aqui mais uma vez felizes pelo reencontro. Podemos mais uma vez aqui aportarmos para fortalecermos, para recebermos as energias necessárias para a nossa jornada. Que todos possamos então mais uma vez aqui, nesse clima de fraternidade, de alegria, e em especial hoje recebendo o nosso amigo Milton, embora algumas pessoas estejam vendo pela primeira vez, ele já tem passagem pela casa, conheceu o Gonçalves, foi amigo dessa casa. Talvez ele tenha alguns dados para nos trazer aqui interessantes, para mostrar que somos todos uma grande família espiritual, que sempre estamos cruzando, nos relacionando, nos fortalecendo, nos amparando, aprendendo cada um de nós. Então que ele já sinta essa acolhida de todos aqui, sinta-se envolvido pelo nosso carinho, que ele se sinta à vontade nessa noite para trazer o produto do seu trabalho, do seu estudo, das suas reflexões. Seja muito bem-vinda, Milton. Ele é do Centro Espírita também atualmente, né, Milton? Então vamos iniciar com a nossa oração, buscando nos recolher um pouquinho, buscando esse silêncio interior, esse silêncio dos pensamentos principalmente, para que possamos comungar nesse momento de paz que nos é oferecido e que possamos ter essa figura do nosso Mestre, rogando a Ele que nos traga a companhia dos espíritos amigos, dos benfeitores desta casa, dos mentores espirituais, para que tenhamos então essa atmosfera amorosa, carinhosa, que acolhe a cada um de nós, principalmente nas nossas rogativas, nos nossos anseios, nas nossas ansiedades, que elas possam ser ouvidas e que possamos entender os sinais da vida, entender as respostas que nos serão dadas, agradecidos sempre pela existência, agradecidos a Deus Pai, porque sabemos que fomos criados no amor, pelo amor e para o amor. Que possamos manifestar sempre o melhor de nós, principalmente nesses momentos mais turbulentos. Que possamos ser testemunhos desse aprendizado que já temos, da fraternidade, da compreensão, da paz. Que tenhamos aqui nesta noite o amparo da espiritualidade amiga. Que possamos nos abastecer, nos reabastecer nessa fonte viva do Evangelho de Jesus. Que todos nós possamos mais uma vez aqui, então, recebermos aquilo que necessitamos e sempre dos nossos corações gratos pela oportunidade. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Bem, eu venho da raça italiana, né? Então eu acho que todo mundo deve ouvir minha voz sem o microfone. Se precisar do microfone, gritem, pelo amor de Deus. Mas estou muito feliz de voltar a essa casa. Fazendo um breve relato da minha vida, eu fui criado no catolicismo. E aos 23 anos, eu fui puxado pelo meu pai para o Espiritismo, o qual ele adquiriu as obras de Kardec para ele estudar e ele poder controlar a minha mãe, que era médium, e que dava os faniquitos na minha mãe, e médico nenhum sabia o que era. Mas o meu pai, que já vinha, inclusive, de uma família espírita, que meu avô foi um médium muito famoso no sul do Paraná, ele começou a estudar as obras que hoje estão nas minhas mãos, aqueles livros de 60 anos atrás, tudo rabiscadinho,
os lugares onde ele devia prestar atenção, e ele conseguiu controlar a mediunidade da minha mãe. Eu lembro com 13 anos, 12 anos, que a gente se fechava no quarto de medo das coisas que davam na minha mãe. E meu pai foi, controlou, e ela continuou a vida dela. Faz 3 meses apenas que minha mãe desencarnou, com 93 anos. Mas daí eu me formei, vim para Paranavaí, casei em Paranavaí e casei num centro espírita. Diz que não tem casamento em centro espírita. Eu afirmo, tem, porque o meu foi no centro espírita. E a minha sogra, que era uma espírita de primeira aqui de Jaguapitã, convidou um senhor para fazer o meu casamento em Paranavaí. E eu me lembro que eu entrei no centro de Paranavaí, que é a metade disso aqui, entrei de mão dada com a minha noiva e olhei lá na mesa, isso há 47 anos atrás, hein? Estava um velhinho sentado na mesa me esperando para fazer oração. Quem que era esse velhinho? O paizinho, seu Hugo. Seu Hugo é que fez o meu casamento. Daí eu trabalhava lá na época, fui para Umuarama, Cianorte. Dali 5 anos depois de casado que eu vim para Londrina. E daí eu vim visitar seu Hugo. Oi, seu Hugo, o senhor lembra de mim? Ele olhou para mim, você é o genro da Noêmia. Pois o danado lembrava de mim. E daí ele se transformou no meu guia, no cara que me orientou. Então muitos estudos que eu fiz foi por causa do seu Hugo. Esta casa aqui eu vim várias vezes, eu estava conversando com a Vânia, e fico feliz de ver que eu sei que mudou tudo, porque a família do seu Hugo foi subindo. E hoje a Vânia estava me contando que hoje o centro é separado da outra, tudo isso aí, que isso renova, são renovações que tem que acontecer. É o despertar espiritual que eu quero comentar com vocês hoje, que acontece em todas as casas espíritas. Daí eu chego aqui, esse ambiente preparado pela espiritualidade, essa música gostosa que deixa a gente à vontade. A gente perde, porque vocês não vão pensar, quem fala aqui na frente, antes de ficar em pé aqui, dá uma tremedeira nas pernas da gente que vocês não imaginam. Mas é normal. Daí a gente começa a sentir essa leveza desse ambiente, os conhecidos que eu tenho certeza que muitas das pessoas aqui já me conhecem. O Luiz, eu não vou nem falar que o Luiz me conhece, porque o Luiz, nós já trabalhamos muito junto, ele e a esposa dele. Então, vamos aproveitar o que a espiritualidade nos prepara e o que o Espiritismo nos dá de chances para nos melhorarmos. Então hoje, o meu tema é o despertar espiritual. E para eu fazer isso, eu quero contar histórias para vocês se colocarem como é que até o ponto em que nós chegamos para despertar essa espiritualidade em nós. Então nós precisamos relembrar a história do nosso planeta nos milênios anteriores, até a nossa época, para a gente ver esse despertar espiritual do ser humano. Pelos cálculos dos cientistas e estudiosos, o homem com a consciência, o Homo sapiens, começou a existir na Terra há 1,5 milhão de anos atrás. Antes disso, existiam outros homens, o Neandertal, o Erectus, que eles não tinham consciência, que eram os homens da caverna, eram aqueles homens que viviam na escuridão, que sobreviviam de comer alimentos que estavam perto da caverna. Eles tinham medo de se aventurar, porque sabiam que existiam animais maiores que eles, que poderiam se alimentar com eles, deles. Até que um dia
bastante seca, deu um raio e pegou fogo numa árvore. E o homem viu pela primeira vez o fogo, que não é invenção, é uma coisa da natureza. Mas a partir do momento que ele conheceu o fogo, que ele conseguiu ver com o fogo dentro da caverna, que ele não enxergava dentro da caverna o que tinha. Bem, tudo bem. Para vocês também entenderem, essa época significa 1500 milênios atrás. 1,5 milhão de anos significa 1500 milênios. Ou significa também 15 mil séculos. Tudo bem. Isso então nós já sabemos, então vamos pular mais na nossa história e vamos voltar para a época de 10 mil anos antes de Cristo. Ou 10 mil anos são 10 milênios. Aí nós vamos ver a história, que é um mito, que é a grande história da Atlântida. O que era Atlântida? Atlântida foi um país no norte do Atlântico, que era com uma tecnologia, era um mundo maravilhoso da época, tinha uma tecnologia muito avançada. Mas só que nessa época que começou realmente a consciência humana já saber que existia alguma coisa superior a ela, os atlântidos tinham muitos deuses, igual mais ou menos a sociedade grega. Era mais ou menos o mesmo tipo de cultura. Com esses muitos deuses, eles entraram em atrito. Diz a história que Atlântida entrou em guerra com a Grécia, mas na verdade os historiadores mais confirmam que houve um grande terremoto e Atlântida submergiu no oceano. Sumiu totalmente. Aquela cultura que tinha vários deuses sumiu. De vez em quando aparece no mar alguma coisa, algum ídolo que aparece no mar, eles consideram que é da Atlântida e vai para os museus da Europa. Tudo bem. Passou-se os 10 mil anos, vamos puxar um pouquinho mais perto de nós. Vamos passar para o 2º milênio antes de Cristo. 2º milênio antes de Cristo é a época das culturas egípcias. Uma cultura que tinha vários deuses. Deuses de tudo quanto é lado, bezerro de ouro, faziam de tudo os egípcios. Mas daí apareceu uma entidade por lá que começou a modificar a ideia, que foi Moisés. Moisés apareceu no 2º milênio antes de Cristo. E vocês sabem toda a história de Moisés com o Velho Testamento que ele fez. Eu não vou entrar muito em detalhe porque eu quero contar a história em si. Aqui nas Américas, no 2º milênio, estivemos os astecas, os maias, também culturas aqui nas Américas que tinham vários deuses. Mas veja que coisa interessante, os egípcios também subiram com vários deuses, os astecas, os maias, que tinham vários deuses também sumiram, mesmo tendo alta tecnologia. Até hoje é estudado, os estudiosos veem com novidades dos astecas e dos maias, e até dos egípcios. Mas o que adiantava ter uma cultura lá em cima se adoravam vários pais? Porém, Moisés já veio trazer aquela sementinha do Deus único. Já modificou no 2º milênio. Vamos passar para o 1º milênio. O 1º milênio antes de Cristo foi o milênio em que a Grécia foi a grande cultura da época. E na Grécia surgiu um outro homem maravilhoso chamado Sócrates.
que começou a incutir naquela cultura grega que tinha vários deuses, a cultura do único Deus. E foi ele que começou a incutir nas escolas. Ele tinha sido um dos maiores guerreiros da Grécia. Nas guerras, ele guerreou, ele ganhou lutas, ganhou tudo, mas depois ele se transformou num professor catedrático, filósofo, e começou a dar aula na Grécia. Só que quem mandava na época eram os pastores da Grécia, aqueles que adoravam vários deuses, o sol, a lua, aqueles que tinham aquela política religiosa. E entraram com um processo contra Sócrates, que ele estava mudando a ideia dos jovens nas faculdades, dizendo que existia um tal de espírito, e esse espírito era eterno, e que você morria, mas voltava depois com a reencarnação. E o que os pastores fizeram? Se reuniram e entraram na justiça contra Sócrates. E Sócrates permanecia incólume ali na posição dele, continuava dando aula do mesmo jeito. Ele disse: eu não estou fazendo barbaridade, eu somente estou ensinando coisas para que a humanidade saiba. E os pastores se reuniram, e lá eles formavam os juízes através das melhores pessoas da sociedade. É óbvio que as melhores pessoas que eles consideravam eram os pastores e mais as pessoas ricas da sociedade. E montaram um tribunal para julgar Sócrates. Tinha 501 juízes. E na época, o condenado é que fazia a própria defesa. E Sócrates, ele foi o inventor da maiêutica. O que é a maiêutica? É a filosofia de você aprender através de perguntas. Se você recebe uma pergunta, responda com uma pergunta que às vezes você tem a resposta, sem você saber. Se chama maiêutica. Mas ele também foi um dos que inventou a tal da ironia. Essa ironia é que ia prejudicá-lo. Daí, na hora que ele estava sendo julgado, que deram uma palavra para ele se defender, um dos juízes disse assim: Sócrates, fala agora em sua defesa. O que você tem a dizer para todo esse corpo de juízes? Sócrates disse assim: a única coisa que eu tenho que dizer é que eu nunca fiz nenhuma sacrilégio contra os deuses da Grécia. Eu simplesmente estou mostrando que existe um espírito, que existe um Pai único que é o Deus. Se vocês não querem ter esse Deus, o problema é de vocês. Daí um dos juízes disse assim: mas e você? Se você for inocentado, você acha que deveria ser a pena para você se você não for inocentado? Ele disse assim: caro juiz, se eu tiver essa lauta vida, a ironia daí que ele usou, essa lauta viva de viver em função do governo, para mim vai estar ótimo. Dos 501 juízes, 300 foram contra ele, 200 ficam a favor, então ele perdeu. Daí qual foi a pena que imputaram a ele? Ele morrer a morte. Mas morrer como? Tomando a cicuta. Porque na época não existia execução, na época da Grécia. A pessoa tinha que se matar. A hora que saiu aquela sentença, nossa, a mulher dele quase morreu, os alunos dele queriam morrer no lugar dele. Daí o senhor disse assim: pelo amor de Deus,
Vocês não estão aprendendo comigo o que eu quero ensinar a vocês? Já chegou o meu momento. Se decidiram que eu vou morrer, que eu tenho que morrer, eu vou morrer, mas eu vou esperar todos vocês lá. Vocês vão me encontrar novamente. E no dia da execução, deram um copo de cicuta para ele, que é um veneno, e ele tomou. A hora que ele tomou, que ele começou a sentir os efeitos do remédio, ele olhou para os alunos e disse: agora eu vou para o meu Deus, e vocês vão para a vida de vocês, que eu vou esperar. E morreu. E eu estou contando tudo isso para vocês de bobeira. Por quê? Se vocês são espíritas, vocês já leram a introdução que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá está a filosofia de Sócrates. E a filosofia de Sócrates é tão parecida com a de Jesus, que nós podemos realmente considerá-lo como o primeiro espírita que veio nos orientar sobre a verdadeira vida. Leiam, introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá toda a filosofia de Sócrates. Não vai contar a história da morte dele, como eu contei para vocês, mas vai estar a filosofia. Então a gente vê que ele foi um revolucionário da época, que foi contra o número de deuses que existia na época, igual Jesus Cristo, e morreu pelo que ele acreditava. Então aí foi o início do Espiritismo. Tudo bem, acabou o milênio antes de Cristo. Daí aconteceu o quê? Alguém sabe dizer o que aconteceu? Na hora que terminou os milênios antes de Cristo? Nasceu Jesus Cristo. Ali começou o Novo Testamento. Ali começou e foi criado o Evangelho. A palavra Evangelho significa a boa nova. Ele só existe depois da vida de Jesus. Que na verdade o Evangelho começou a ser escrito depois que Jesus morreu, no ano 35. Por quê? Pelos apóstolos, que são os documentos encontrados até hoje. Mas parando aqui, só para lembrar para vocês, vejam que coisa interessante. Todas essas culturas politeístas, que tiveram vários deuses, inclusive a própria Grécia, deixou de ser aquela cultura de alta envergadura, para hoje se tornar, ela está numa espiritualização, a Grécia que está se transformando numa cultura que aceita somente um Deus. Tá bem, então agora vamos na época de Jesus, o primeiro milênio depois de Cristo. O que aconteceu no primeiro milênio? Então, foi fazer com que a lei do único Deus prevalecesse com a boa nova, com o Evangelho. Então veio o conhecimento do Espiritismo, da reencarnação e do Espírito Eterno. Foi no primeiro milênio que começou realmente a ser sedimentado. Que pega todos esses filósofos dessa época, que se eu relacionar aqui, a Vânia me deu só 5 minutos para falar, eu vou falar até meia-noite e vocês vão cansar. Então, primeiro milênio fica aí. Mas daí veio o segundo milênio. Opa! Nós já chegamos no segundo milênio. Você é do segundo milênio, Luiz. 1949, não é? Segundo milênio. Então a maioria de nós somos do segundo milênio. Então aí o ser humano já despertou para os conhecimentos espíritos, as novas dimensões. Opa! Olha que coisa interessante. Antes do ano 2000, falava assim, terceira dimensão, só terceira dimensão. Apareceu inclusive
televisão com terceira dimensão, quarta dimensão. E olha que coisa interessante, pessoal. O que é 3 dimensões? Largura, espessura e altura. É isso que nós vivemos, a terceira dimensão. Nós só conseguimos ver altura, largura e espessura. Nós não conseguimos enxergar atrás. Daí a televisão inventou a quarta dimensão. 4D, televisão 4D. O que ela fazia? Pegava a câmera e filmava atrás da gente. Então você via na televisão a tua quarta dimensão que você não enxergava. Daí apareceu a quinta dimensão. Opa! A quinta dimensão daí é espiritual. É aonde nós vamos. A hora que nós criar asinha aqui e virar anjinho, por isso que todo mundo seja bonzinho nessa vida, viu? Que Deus vocês vão virar anjinho. Vocês vão para a quinta dimensão. Que nem eu. Olha que maravilha. Eu tenho rezado todo dia pedindo isso. Eu acho que nós vamos, não vamos, Luiz? Nós temos até carinha de anjo, cabelo branquinho já. É ou não é? Então, é a quinta dimensão que nós vamos. Tudo bem. Daí veio o terceiro milênio. É no terceiro milênio que a gente está discutindo a quinta dimensão. E outra coisa, pensem para vocês verem, nós já estamos vivendo o 23º ano do terceiro milênio. Tem ainda 977 anos para nós completá-lo. E o que a espiritualidade está nos dizendo? Que a Terra está em transformação espiritual. Que nós estamos mudando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E nós estamos participando disso. Mas como que nós estamos participando? Participando com a chegada de novos espíritos, que chegam como filhos de alguém daqui, como netos. Meu Deus do céu, eu tenho 5 netos. O que esses netos fazem é além da imaginação para uma pessoa como eu, que fui criança também. Porque se eu fosse criança e tivesse a cabeça que meu neto de 8 anos tem, nessa idade aqui eu seria cientista. Então essa mudança da consciência que está vindo agora, através de todas as religiões espiritualistas, porque todas as religiões estão acreditando que está vindo, que o Espírito existe. A minha ex-igreja católica, ela tem os católicos carismáticos. O que eles fazem? Orações espíritas, reuniões mediúnicas, no catolicismo. Os evangélicos também estão fazendo isso. Estão mudando. As igrejas, as salas de orações estão se enchendo para pessoas se energizarem. Porque o objetivo nosso, pessoal, nesta terra aqui, é para nós sermos felizes. É para nós nos abraçarmos. Olha, quantas pessoas eu abracei a hora que eu cheguei aqui? 4, 5 pessoas somente. E na verdade era para todos nós nos abraçarmos. Como reencarnado não vai acontecer isso. Porque se eu abraçar alguma mulher aqui, o marido não vai gostar. Ou abraçar algum marido aqui, a mulher não vai gostar. Mas na espiritualidade, nós vamos nos abraçar de que maneira? Nos reunindo por tipo de energia. Aquele lá tem energia azul, esse aqui tem energia verde, esse aqui tem amarelo, aquele tem lá. Esses tipos, vamos estar tudo abraçado. Vai ser dessa maneira. Mas tudo bem.
Vamos partir de novo para o terceiro milhão. Então nós estamos na era da cibernética, uma tecnologia de alta complexidade, robótica, e agora o negócio que está mais em voga aí, inteligência artificial. Fazem de nós o que quiser através da inteligência artificial. Não somos nós aqui que vamos resolver isso. São novas cabeças, novos espíritos que estão chegando para orientar isso aí, porque senão nós ficamos loucos. Vamos nos preocupar, pessoal, a preparar a nossa casa mental. Jesus não falou que na casa do meu pai existem muitas moradas? Tenho certeza absoluta que todos nós sabemos para onde nós vamos. Sabe para onde? Para aquele lugar que nós estamos construindo aqui, ó. A nossa casa que nós vamos espiritual vai ser aqui, nós construímos aqui. Não vai me dizer que vocês vão construir uma casa com material de segunda. Vocês vão procurar afinar o melhor possível o material para entrar aqui. Eu vou falar mais coisas na hora que eu chegar no ponto aqui. Então, por exemplo, nesse terceiro milênio, com a chegada de espíritos de alta capacidade espiritual mental, vai nos auxiliar. Eles já estão nos auxiliando. Eu tenho 73 anos, tenho 3 filhos, eu dei uma base cristã para os 3, igualzinho. Olha, eu não posso discutir muito conhecimento com meus filhos, porque senão eu apanho. O meu filho mais velho, ele fala 8 línguas. Minha filha fala 3 línguas e é uma administradora de primeira. O terceiro filho também é administrador, que conhece a parte financeira, que eu não gosto nem de mexer naquilo lá, mas ele gosta. Então todos eles, eu já fiz a minha parte com relação aos espíritos que Deus me entregou na mão. Ó, cuida deles. E isso acontece com todos nós. Dá licença, só um pouquinho. Italiano também sente ser. Nós vamos então ter orientações de outras dimensões, nos preparando para essa grande reforma que vai acontecer. E nós temos que estar preparados, pessoal. Temos que estar preparados. Então nós chegamos à conclusão o quê? Que nós já estamos prontos, concluídos. A vida providencial apenas espera o nosso despertar. Só o despertar de opa, está acontecendo isso, e eu preciso saber. É isso que nós precisamos. Então agora só nos resta sair do sono de nós mesmos. Nós precisamos acordar para as coisas que estão acontecendo. Vamos parar de ficar dormindo sem querer não saber de coisas que estão existindo. Nós precisamos saber. Porque, na verdade, meus amigos, mas ó, nada nos pertence, mas absolutamente nada. Nós não somos donos de absolutamente nada. Nós não somos donos dos nossos maridos, das nossas esposas, dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso carro, das nossas roupas. Nós não somos dono. Está emprestado para nós cobrir este corpo que está aqui, ó, aqui dentro. Está emprestado isso aqui para nós, porque a hora que eu me for daqui eu não vou levar isso, que nós estamos aqui de aluguel, passando por aqui. Mas nós temos uma coisa
que é muito valiosa. Essa realmente nós temos. O que é? É o nosso interior. Aquilo que nós aprendemos. Essa riqueza que nós vamos levar conosco. Por isso que nós precisamos despertar. Por isso que nós precisamos saber o que nós temos dentro de nós. Ou você não quer saber? Tem que saber. Caramba, eu sou um cara que realmente eu visualizo, eu gosto das pessoas. E isso só nós mesmos, só nós próprios que temos aqui. Que ninguém pode tirar essa riqueza do nosso interior. Vocês já pararam para pensar isso? Tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você conseguiu introjetar dentro de você, ele é teu. O que está fora não é, mas o que está dentro é. Então, se nós não permitirmos ou promovermos isso, ou jogamos fora, ninguém nos toma, ninguém. Então, somos os únicos que tomamos decisões. Olha, por incrível que pareça, o ser humano é o único que toma a decisão de acabar com o próprio ser humano. Dá medo, né? Eu nunca pensei em matar ninguém. Talvez já tenha pensado em reencarnações passadas, mas hoje eu já não penso mais. Então eu evoluí. Bem, vamos lá. Deixa eu passar aqui um pouquinho, senão eu vou até meia-noite hoje. Então, vamos pensar da seguinte forma. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja, o ódio, a raiva, a vingança, a maledicência, vamos limpar do nosso organismo. Vamos tirar isso de dentro de nós. O ser humano que é azedo, que é ranzinza, que é briguento, pode crer que ele vive menos. Eu duvido que vocês conheçam um velhinho bem ranzinza. Às vezes ele é meio ranzinza porque ele ficou bobo. Mas não fica ranzinza, velho. Ele morre antes. É verdade. Mas para nós exercitar, eu acho que vai umas dicas ou reflexões que foi um legado que Chico Xavier nos deixou. Eu acho que é uma coisa bacana da gente ver que são ações ou intenções mentais que podem auxiliar no caminho da nossa evolução espiritual e moral. Então, olha o que Chico Xavier nos disse. E olha que o Chico foi um cara... Eu elogio o paizinho, então o Chico nem se fala. Também a gente tem que elogiar. Ele diz no seu primeira reflexão: executar alegremente as próprias obrigações. Veja bem, no nosso dia a dia, o que nós mais fazemos? Trabalhar. Não quer dizer que você vai sair trabalhar triste, vai sair trabalhar ranzinza. Pelo amor de Deus, se você fizer isso, você está no lugar errado, então troca de serviço. Eu, por exemplo, eu sempre saí, da mesma forma que eu estou com uma gana danada de ficar falando aqui até amanhã, eu saí para trabalhar. Eu sempre fui desse jeito. Então, aí está uma dica: pelo menos faça a tua obrigação alegre. Segundo, silenciar contra a ofensa. Será que nós conseguimos? Na nossa imperfeição, a gente consegue ficar silenciado de uma ofensa? Vou dar um exemplo para vocês. A semana passada eu vindo do Rio de Janeiro, passei em São Paulo, e o último voo que vem de São Paulo para cá é meia-noite, que chega, é 11h30, que chega aqui meia-noite e meia. Eu e minha esposa. Nós entramos no avião, sentamos no avião, tá, o avião subiu. Daqui a pouco o piloto falou: senhores passageiros, por favor, mantenham seus bancos na vertical até o avião, o aparelho estabilizar, daí os senhores poderão reclinar o banco. Tudo bem.
Eu quieto ali assim, daí senti que acalmou o avião, apertei o botão e abaixei meu banco. A hora que abaixei meu banco, bum, senti aquele bofedão no banco assim para fora. Eu não olhei para trás, eu cheguei e pedi para minha mulher: Zã, dá uma olhadinha atrás. Ela olhou para trás e disse assim: Fabrício, é aquela mulher moçambicana que está deitada na mesinha do teu banco, e eu acho que você empurrou ela. Ela demorou. Mas eu fiquei com uma raiva, fiquei tão ofendido, menina. E pus a mão do botão assim e fiquei: será que eu empurro ela ou não empurro? Empurro ou não empurro? Empurro ou não empurro? Daí eu disse assim: Hamilton do céu, 40 minutos o voo de São Paulo a Curitiba, a Londrina. Eu te tiro esse negócio da cabeça, que vergonha! Eu fiquei quieto ali, menina, não empurrei. Eu acho que os espiritinhos me ajudaram, né? Dali a pouco eu apertei o botão e fui sozinho. Eu disse: viu? Então isso é uma prova. Você vê, eu rezo, eu sei espiritismo, eu procuro fazer o bom melhor, e fiquei ofendido de levar um soquetão nas minhas costas. É que nem Chico Xavier, que estava numa reunião assim, todo mundo no palco, e um rapaz na frente dele ali, e ele fazendo assim, ó, Chico Xavier. Daí ele bateu no ombro assim: meu rapaz, o meu pé está embaixo do seu. Vocês imaginam? Imagina a paciência que o Chico teve de dizer que o menino estava pisando no pé dele na unha encravada dele. Então, a gente ainda não está preparado para silenciar diante da ofensa. Emudecer a nossa agressividade. Ai, tem que ter vergonha, né? Como é que a gente é tão agressivo, né? Você senta na mesa: bem, meu caso de açúcar. Você não pode levantar para pegar o açúcar? Se olha assim, né? Tá bom. Então é uma agressividade que já está no ser humano. Essa imperfeição nós temos que tirar de nós. Mas existe. Não, olha essa. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Olha, eu duvido que aconteça isso com vocês. Garanto que vocês não condenam ninguém que a opinião é contra a de vocês, né? Nem vou falar. Dá até medo, né? Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Eu acho que Chico Xavier, ele fez essa de abolir qualquer pergunta maliciosa, porque ele já sabia que ia haver o tal de WhatsApp. Porque ele morreu antes da existência do WhatsApp. Porque vamos falar, todo mundo tem WhatsApp aqui, mas tem uns cabeça de bagre que mandam cada coisa pra gente. A gente tem que ter coragem de dizer mesmo para o amigo: meu amigo Luiz, o Luiz nunca me mandou, não me mande, por favor. Nós temos que ter coragem de dizer isso. Para que coisa maliciosa e desnecessária chegar no nosso WhatsApp? Então, bloqueia. Pronto, esse aqui não. Deixa que ele fale à vontade as coisas que ele quer. Chico Xavier já sabia disso. Treinar a paciência constante. Acho que aqui todo mundo tem paciência, porque vocês estão tendo paciência de me ouvir. Está todo mundo com paciência aqui. Mas a paciência realmente é uma coisa que tem que ser treinada, viu? Buscar sem afetação o meio de ser útil. Vou dar um exemplo meu. Ó, eu sou agrônomo, era agrônomo,
Eu sou bacharel, hoje eu trabalho num escritório de advocacia e lavo louça, de vez em quando faço almoço em casa. Eu sou um marido, eu sou o tipo do marido que eu gostaria de ter. Entendeu? Mas aí eu estava pensando, que coisa útil que eu vou arranjar para mim. Olha que coisa agradável. E eu comecei, isso já há uns 5 anos atrás. Eu tenho pavor de pia com lixo, o lixozinho lá no tanque, o lixo cheio, eu tenho pavor. Então eu sou o lixeiro da casa. Pego todos os lixinhos e levo lá. E assim, eu sou o vice-síndico do prédio. Isso eu passei para o meu prédio. E ensinei a moça, ela disse, olha, você tem que fazer assim. E como eu sou vice-síndico do prédio, eu passei para a rua que vai até o mercado, que dá um quarteirão. Aquele quarteirão ali eu mantenho ele limpo. Papelzinho que eu vejo no chão eu junto. Então eu cheguei à conclusão, se buscar sem afetação meio de ser mais útil, olha, eu não sei se eu vou para o nosso lar quando eu morrer, mas lá onde eu for eu vou ser lixeiro. Eu já arranjei uma coisa útil para mim. Então, Davi, eu falei isso lá em Jaguapitã. E depois da reunião, teve um chazinho lá fora. Veio uma senhorinha desse tamanhinho. Seu Hamilton, o senhor pode me dizer uma coisa? Pode me responder uma coisa? Se posso. Lá para onde o senhor vai ser lixeiro, o senhor acha que eu posso ir lá e cuidar dos cachorrinhos? Tudo quanto é cachorrinho na cidade, sou eu que cuido. Se a senhora pode, nós vamos nos encontrar lá. A senhora vai ser dos cachorros e eu do lixo. Bacana, né? Eu achei tão bacaninha ela, viu? Agora tem esse item aqui, que é um item que Chico Xavier fez para Emmanuel. E Emmanuel verificou com todos os espíritos, todos os grandes espíritos, qual que era o maior pecado espírita, do espírita. E os espíritos todos chegaram à conclusão que era a maledicência. O que é a maledicência? Não dizer mal de alguém. Então olha o que Chico explicou. A maledicência, ela é tão perniciosa para conosco, que nós estamos assim, ó. Se eu estou virado para lá, eu vejo aquele cara entrar lá, e eu olho o cara, eu já dei uma conotação para o cara. Ih, esse cara está com uma cara de ladrão. Eu não falei para ele, mas eu pensei, então já emiti. Ou eu vejo aquela mulher vestida daquele jeito. Oh, só imagina o que ela deve fazer. Então, você não entende? Essas maledicências são perniciosas para o nosso espírito. Não sei qual foi o cientista espiritual que falou, mas está escrito lá no livro que eu também não sei o nome. Diz que passa pela nossa cabeça diariamente 30.000 pensamentos. Diariamente. Então vocês imaginem essa usina que está aqui em cima do pescoço de vocês, como ela funciona o dia inteiro. Mas tudo bem. Outra, ajudar espontaneamente. Se você vai ajudar espontaneamente, vai ajudar alguém, ajude realmente com o coração. Porque ele comenta o seguinte: Jesus nos falou, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Olha, não é egoísmo, você tem que se amar. Se você não se amar, não se gostar, primeiro que você não se cuida, você não vai tomar banho, você não vai se perfumar, não vai ficar bonitinho. Você tem que se amar. A hora que você se ama,
o amor, ele impregna em você e passa para a pessoa a quem você ama, que é teu próximo. Daí perguntaram, mas quem que é meu próximo? Vocês sabem aquele mendigo que está lá na rua? Vocês sabem aquelas pessoas que estão no sinaleiro pedindo moedinha? Você sabe aquele cara que está dormindo lá na frente do banco? Eles não são teus próximos. Eles são pessoas que vocês devem ajudar e, se puderem, ajudam espontaneamente. O teu próximo é aquele que vive dentro com você, dentro da tua casa. Ele veio para te auxiliar e te alavancar espiritualmente. E você está ali para você auxiliar ele. Então os teus próximos são aquelas pessoas que estão aqui em tua volta. Você não veio por acaso não veio por acaso na tua família. Você caiu dentro daquela família porque ela era o jardim que você deveria ser plantado. É ali que você tem que florir. É ali que você tem que ajudar os outros a florirem. É isso que ele nos fala. Com uma experiência de todos esses espíritos que já evoluíram, que já foram para lá, e que nós temos que fazer força para nós nos melhorarmos, para chegarmos até lá. Senão nós não chegaremos nunca. Eu vou pular a história do Chico aqui, porque tem uma história bastante, mas não precisa. Eu acho que mais ou menos está no meu tempo, então vamos fazer a conclusão. Essa conclusão feita dessas considerações que eu conversei. Porque é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito da diversidade humana. No espiritismo, não ligamos para cor, raça, credo, sexo, religião. Não. Mas se perguntar qual que é a melhor religião que existe, é aquela que torna os homens bons. Pode ser qualquer uma, desde que se vá lá, se energize e faça coisa boa. O Espiritismo não está aqui para reunir pessoas e chamar todo mundo. Não é isso. Não precisa fazer isso. Ele automaticamente vai crescendo normalmente, dentro da melhora do próprio grupo. Eu sentado ali vendo o que estava passando aqui sobre o Centro Espírita Allan Kardec, achei super bonito, dizendo as visitações aos hospitais, aos doentes, venha, contribua. Caramba, hoje, que nem lá também no nosso MEI, R$20 por mês, para você ser associado, ter direito a voto. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas que tem que fazer por quê? Porque tem que pagar a luz, tem que pagar a lavagem da toalha, tem que fazer um monte de coisa. Tem custos essa casa aqui que necessita disso aí. Então, cabendo ao Espírito o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade. Então agora eu vou dar, no seu sentido mais abrangente, o que Jesus entendia por caridade. Que dá vergonha da gente saber isso, mas eu vou falar, porque Jesus foi o nosso guia, nosso modelo. Ele disse: caridade é benevolência para com todos. Será que nós temos isso? Benevolência é você ser bondoso com todo mundo. Caridade é indulgência para as imperfeições dos outros. Nós sermos indulgentes de ver que aquela pessoa está fazendo uma coisa errada, não porque ela não entende. Isso é ser indulgente. Será que nós entendemos? E caridade é o perdão das ofensas. Nós sabemos perdoar? Perdoar não é esquecer.
Perdoar é, se o Luiz fez o mal para mim, eu aceitei aquilo, assimilei, e agora toda vez que eu vejo o Luiz não me atinge mais com o mal que ele quer me fazer. Me perdoe, porque o Luiz é meu amigão. Mas qualquer pessoa que faça o mal para você, que você esteja perto da pessoa e você se sente que ela não vai mais te fazer mal. Então, caridade são essas coisas que Jesus nos diz para nós podermos melhorar. Melhorando a construção da nossa casa, que é para o mundo que nós vamos, e melhorando a nós mesmos. Que a espiritualidade dessa casa ilumine todos vocês. Que vocês vão para os lares e levem essa energia gostosa para os seus lares. Distribua para todos os seus parentes, amigos e companheiros de serviço. Que toda pessoa que se acercarem de vocês sinta essa energia gostosa que vocês estão recebendo hoje. Que vocês vieram buscar. E o impressionante é que vocês vieram buscar, mas trouxeram um monte de companheiros espíritos desencarnados que estão amontoados nessas cadeiras aí. E eles estão sentindo isso. Por quê? Porque vocês estão emitindo essa energia gostosa, essa energia de amor, essa energia que vai fazer um espírito desencarnado só abrir os olhos e dizer: meu Deus, me ajude. Só isso que nós entendemos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Milton. Deus abençoe. Tenho tudo isso que ele nos colocou hoje. Quem tiver curiosidade, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, também no Livro dos Espíritos tem um homem de bem. Essa receitinha de bolo aqui que ele deu também está nessa mensagem de Allan Kardec. Se vocês tiverem esse tempinho de dar uma olhada, vocês vão estar reforçando muito o conteúdo que o Hamilton nos deixou. Vai ser sempre essa relação, como que devemos proceder aqui nesse momento, essa relação de nós com Deus, nós conosco mesmo e nós com o outro, né? Porque essa será a era do Espírito, é onde temos que investir. Obrigada mais uma vez, Hamilton. Obrigado. Vamos para a segunda parte, então. Sem tristeza eu trago no peito, sem certezas carrego comigo. Se me aflijo por dor ou por medo, em Jesus
Nós vamos chegando ao termo das reuniões de quarta-feira à noite. Possamos externar nossa gratidão a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, carinho, ternura, amor por toda a criação, a Jesus, nosso divino amado Mestre, aos bons espíritos entre os amigos da barca. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, essa oportunidade de sorrir, esse banquete de luz, que aqui desfrutamos. Se nos permite pedir, Senhor, pedimos por toda a humanidade, essa humanidade sofrida, que ainda não aprendeu a prática do teu Evangelho, ao Brasil, aos brasileiros, aos governantes, a todos que aqui estiveram, trazendo sua vibração de paz, de amor, de carinho. Agradecemos ao grupo vocal, aos mestres trabalhadores. Pedimos, Senhor, a todos os nossos familiares, companheiros de trabalho, amigos. Também pelos nossos inimigos, encarnados e desencarnados. Todos emocionalmente. Todos possam sentir a presença de Deus, de Jesus no coração, nos acalentando, nos incentivando para o bem, nos fortalecendo a fé, a esperança, o amor, a alegria, a paz. Que as suas bênçãos, Senhor, possam nos envolver a todos, para que possamos, onde estivermos, compartilhar essas energias que aqui desfrutamos. Nós estamos aproximando do Dia das Mães e eu gostaria de fazer uma singela homenagem para as mães. Antes, uma introdução.
O Espírito André Luiz, que escreveu esse livro Nosso Lar, através do Chico, ele passou 8 anos no umbral, sofrendo. E certa vez ele, cansado de sofrer, ele começou a raciocinar. Ele é o arquiteto do universo. O Senhor que construiu coisas que o homem não constrói. E parte desse pensamento ele roubou esse ser, que aliviasse o seu sofrimento. Naquele instante, imediatamente, ele foi socorrido por Clarence e sua mãe e outros espíritos que levaram ele para o nosso lar para tratamento. E ele começou a estudar, a trabalhar. E passando um certo tempo, ele começou a ir em excursões com os espíritos, em tratamento, em socorro aos encarnados, aos desencarnados. E certa vez ele se depara com uma situação de 2 espíritos com ódio um do outro. Ele tenta resolver o problema e não consegue. Ele que tinha a mente de um cientista, que ele foi médico na Terra, ele diz: naquele instante, a minha inteligência é como se fosse um troféu, um instante. Naquele momento, não consegui resolver o problema. E ele, naquele instante, aparecem as mães daqueles espíritos, limbadas de luz. Envolve aqueles espíritos em acalento, em amparo, um abraço. Eles começam a se acalmar. E a partir daquele momento, começa o processo de uma nova reencarnação daqueles espíritos. Quando eu era jovem, adolescente, eu era meio rebelde, revoltado. E eu chegava para minha mãe e falava assim: eu não pedi para nascer. Estudando a doutrina, eu cheguei à conclusão que realmente ninguém, mas ninguém pediu para nascer. Implorou. Tamanha a dificuldade de vir do plano espiritual. A gente veio com lama até o pescoço de lá, pedindo pelo amor de Deus que Deus nos arrumasse um corpo para voltar aqui para a Terra, continuar nossa evolução. Então a gente tem que agradecer muito a oportunidade de estar aqui e aproveitar, porque para a gente voltar aqui na Terra, a gente não sabe nem se a gente vai voltar. E a fila para reencarnar é enorme. Se existe 8 bilhões de espíritos encarnados, existe 24 bilhões, 3 vezes maior, o número de pessoas encarnadas esperando a oportunidade de receber o corpo físico. Então agradecemos muito a Deus e aproveitamos a oportunidade. E outro aspecto, o Chico Xavier falava que ele beijaria os pés das mães desses filhos especiais, tamanha a grandeza dessas mães. Então a gente vê a importância das mães nas nossas vidas. E eu gostaria de declamar uma poesia intitulada A Mãe, do Espírito Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier. Que todos possam sentir essa poesia e fazer uma singela homenagem, um agradecimento à sua mãe. Mesmo que ela esteja no plano espiritual, ela está talvez aqui dando um abraço a nós. Que possamos externar nosso carinho, porque por mais que a gente faça, a gente nunca vai conseguir retribuir essa dívida que a gente tem com as nossas mães, porque o amor delas é imenso. Só Deus mesmo para abençoá-las. E a poesia, que todos possam dedicar a sua mãe, diz mais ou menos assim: procurei ansiosamente um símbolo de amor de Deus no mundo, carinho permanente, amor que nada mais pedisse a vida a fim de estar contente, que o dom de ser amor sublimado e profundo. Vi o sol trabalhando sem cansaço, doando-se sem pausa alto e bendito. O astro imenso, porém, de espaço, de maneira a brilhar nas telas do infinito. Julguei achar na fonte esse braço perfeito, fitando-lhe a corrente a servir sem parar, mas a fonte exigia hospedagem no leito, a fim de prosseguir à procura do mar. Fui à árvore amiga e notei a lição, conquanto a se entregar tanto aos bons quanto aos lutos, precisava de defesa e vínculos no chão, ao fornecer sem paga a riqueza dos frutos. Vi a abelha do fado pedir mel às flores,
nuvens para servir solicitando alturas, escolas em função buscando professores e o lar para ser lar exigindo estruturas. Toda a força do bem que a mim se entrega, em vontade constante, em contínua grandeza, assegura-se, vive, auxilia e prossegue, algo requisitando ao mundo e à natureza. Mentiu unicamente não queria, enquanto o amor que nasce e cresce em sumo, no sacrifício puro acaritando a vida, sem reclamar da terra coisa alguma. Isso porque, sobre todo amor que existe, as mães são guias, anjos, sirineus, cujo brilho por si só nos protege e persiste, em ser somente amor, excelso amor de Deus. Estrela, Deus te guarde no teu fulgor celeste. Agradeço-te a luz do carinho e perdão. Bendita sejas, Mãe, porque me deste a presença de Deus no coração. Um feliz dia das mães para todas as mães do universo infinito de Deus. Que Deus possa abençoar a todos. Muita paz a todos.